Oi, oi, minha gente! Eu sou a Milena, estou aqui com a minha amiga de sempre, Pauli. Oi, oi, gente, vocês estão bom? Pauli, você sabe que dia é hoje, mana? Conta pra gente, Mi. Hoje é dia 18 de maio, gata. Dia da luta antimanicomial. É por isso então que a gente vai gravar com a convidada de hoje. Uhum, exatamente. O Canalista vai ter uma pegada mais informativa, mas com aquele bate-papo bem gostosinho do jeito que a gente gosta. Posso chamar a convidada então? Não só pode como deve. Gente, a gente tá numa chamada de áudio com ela, diretamente de United States of America, queridos. Um dos países com maior consumo de álcool. Você sabia disso, Mi? Pois é, menina, e a galera deve estar se perguntando: o que que tem a ver consumo de álcool com luta antimanicomial? Até eu tô me perguntando isso. Então, vamos deixar a nossa convidada explicar pra gente. Ana, chega mais! E aí, meninas? Como é que vocês estão? Conta pra mim. Como é que tá o tempo aí, gente? Tá frio. Aqui tá um Bem tempinho frio, bom. viu? Não, aqui tá um tempinho bom. Vocês sabem, né, que eu gosto de calor, né, gente? Então, Também gosto. tá ótimo. Gente, quero Saudades, agradecer, tá, calor. pra vocês. Vem pra cá, menina, convidada. Eu vou me apresentar, então, pro pessoal que não me conhece, tá bom? Eu sou a Ana, tenho 30 anos. E atualmente eu estou morando no Mississippi, já tenho uns 7 meses, e eu vim para cá para concluir meu doutorado. A bicha é doutora, gente! Vocês viram isso? By the way, eu sou psicóloga, tá? Eu sou especialista em saúde mental e atenção psicossocial. E eu atuo na área da saúde há 9 anos. 9 anos, sendo 5 deles lá no Sersan AD. E aqui, vocês conhecem o Sersan AD? Ó, a gente conhece, mas conta pra gente o que é Sersan AD. Você sabe o que é CAPS, né? Sabemos. Então tá, gente. O Sersan é uma modalidade de centro de atenção psicossocial que pertence ao SUS, mas ele é referente ao município de BH, que atende adultos com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. E é por isso que ele chama AD, Sersan AD, que é de álcool e outras drogas. E o Sersan ele é diferente dos modelos manicomiais que a gente já conhece, porque lá a gente trabalha com formas mais humanizadas, caso a caso. Por exemplo, a política de redução de danos. Vocês já ouviram falar? Sim. Então, vou mostrar para a galera mais ou menos aqui. Nessa política, nós profissionais, nós ajudamos as pessoas que são atendidas lá. E a gente ajuda essas pessoas a entenderem que elas, assim, elas podem ser donas do próprio caminho delas. A gente dá para essas pessoas a oportunidade de assumir uma postura imperativa e elaborar soluções possíveis para ir reduzindo o uso prejudicial dessas substâncias. Na prática, assim, né, não tem certo ou errado, a gente não tem uma receita de bolo para tratar todo mundo. As pessoas continuam existindo com diferentes personalidades, preferências e hábitos, e o fato delas fazerem o uso prejudicial do álcool ou qualquer outra substância não torna todo mundo igual. Essas pessoas elas vão encontrando horários em que o uso das substâncias vão fazendo menos mal para elas, vão adequando a rotina, a quantidade de uso, a gente vai orientando, né, que eles precisam se cuidar, tomar água, alimentar direitinho, ir nas consultas, cuidar da saúde, não esquecer da saúde, porque isso vai ajudar no processo do autoconhecimento da pessoa. A gente não exclui que existe um autoconhecimento, mas a gente ajuda essa pessoa a continuar com o processo de autoconhecimento. Porque isso é sobre respeitar, acolher essas pessoas dentro daquilo que elas podem oferecer para elas mesmas. Assim, meninas, é um trabalho difícil, mas é tão gratificante. Imagino. Mas, Ana, me surgiu uma dúvida. Quando que eu posso dizer, assim, de fato que alguém precisa desse atendimento? Quando que eu posso dizer que ela é alcoólatra ou dependente químico? Olha, a gente não usa mais o termo alcoólatra. A gente usa hoje em dia o termo alcoolista. E sobre dependência química, a gente também não usa, porque a gente sabe que esse termo pode levar a pessoa a ter uma relação prejudicial com essa substância. E a gente sabe que essa relação ela é multifatorial. Se essa relação fosse
somente química, talvez uma medicação seria suficiente para resolver o problema, mas na prática não é assim que funciona. Os usuários, as pessoas, usam essas substâncias por diversas razões, às vezes para tratar sintomas de depressão, aliviar algum sintoma produtivo ou para anestesiar as dores do dia a dia. Enfim, na necessidade, a gente chama a pessoa pelo nome, tá? Se tiver alguma dúvida. E sobre a questão do atendimento, que você me perguntou, não existe uma descrição para isso. Essas pessoas procuram o Sersan-AD espontaneamente, na sua maioria, mas também chegam alguns casos trazidos por familiares, pelos serviços de remoção, por exemplo, o SAMU, quando após alguma crise. Muitos são encaminhados pela UPA ou centros de saúde, quando esses serviços eles conseguem identificar a gravidade do caso e o momento da crise em toxicomania. E aí essas pessoas são recepcionadas pela equipe de plantão do dia e são atendidas no consultório e elas vão ter as demandas ouvidas, vão ser esclarecidas quanto ao serviço do Sersan-AD. E aí essas pessoas, juntamente com a equipe, vão traçar um primeiro projeto terapêutico singular, e a gente chama de PTS. Tem a recepção com a portaria, o trabalho administrativo, tem técnico de enfermagem, e esses técnicos eles vão avaliar a condição clínica das pessoas que chegam para os acolhimentos. Os usuários podem vir para o acolhimento, para consulta agendada, que é um ambulatório, pode passar o dia, permanência dia, ficar 24 horas, que a gente chama de hospitalidade noturna. Claro, isso é conforme o PTS de cada um. E a gente vai definindo entre cada usuário e a sua referência técnica, que são as pessoas que atendem essa pessoa. E aí, não tem uma divisão de setor por categoria profissional. Todos os profissionais de nível superior assumem o plantão, vão fazer atividades coletivas e são referências técnicas dos casos que aparecem. O trabalho é bem desafiador, gente, e como eu falei, é também muito gratificante, porque a gente tenta compreender qual que é a função da substância para cada sujeito, e a partir daí a gente orienta sobre qual caminho seguir e quais outros recursos construir para que a substância seja menos necessária, cada vez menos na vida da pessoa que faz o uso. Ana, me surgiu uma dúvida. Você citou que algumas pessoas elas chegam trazidas pela família. E nesses casos, a família também recebe algum atendimento, alguma intervenção? Tanto com consultas individuais como no grupo de família. Tem também a participação social e comunitária. A gente faz eventos na calçada, na praça, a gente faz bazar, futebol, o desfile do 18 de maio, carnaval. Tem grupo de família para quem convive com essas pessoas ou para quem tem dificuldade em compreender todo o processo do tratamento. Isso é importante porque as pessoas têm a ideia de que só dá para tratar causando alguma abstinência na pessoa que está em tratamento. Tem gente que é moralista, que cria esse mito de que tudo depende da força de vontade, e isso acaba atribuindo à pessoa em tratamento um peso que muitas vezes não é só dela. Tudo isso atrapalha a caminhada na busca pela qualidade de vida, pela medida e dose que cada pessoa vai encontrar para seguir de forma equilibrada. E a gente busca, gente, bater de frente com esses modelos o tempo todo. Depois você me convida para esse carnaval aí, hein? Que eu fiquei interessada. Claro! Com certeza. Eu amo! Gente, que saudade que eu tô de um carnaval. Gente, é muito divertido. Vocês veem as pessoas participando e como aquilo faz com que eles se sintam bem diante daquele cenário, sabe? Porque, como eu disse para vocês, é desafiador, mas promove muita mudança. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, infelizmente, a gente sabe, né? Tivemos uma pandemia que nos impossibilitou desse carnaval e eu queria saber como que foi na pandemia do Covid, se mudou alguma coisa. Olha, eu tive uma participação mais distante do Sersan nesse período da pandemia, né? Por causa que eu tô aqui no Mississippi, né? Por causa do doutorado. Mas eu tive ciência de que nesses 2 anos de pandemia, o número de casos novos, na verdade, se manteve estável. Possivelmente pela restrição que as próprias pessoas colocaram, né? Bom, eu digo isso porque nesse início de 2022 houve um aumento no número de acolhimentos e provavelmente pela flexibilização em acesso à bebida.
Claro que existem outros fatores também, né? Durante os atendimentos da pandemia, algumas práticas diferentes foram adotadas. A intensificação do acompanhamento domiciliar para os grupos de risco e do acompanhamento dos casos via telefone entre as consultas agendadas. Internamente, as atividades coletivas foram suspensas por um período, né? E a gente adaptou em um segundo tempo. Isso para garantir distanciamento e medidas de higienização dos materiais que foram utilizados de forma individual, né? A gente teve umas dificuldades também, viu? O uso de máscaras, restrição quanto ao toque, isso tudo trouxe dificuldade na comunicação e interação com os casos. Por causa da constante mudança de fluxo para encaminhamentos, também foi, assim, bastante estressante. A falta de local adequado para a população de rua garantir cuidados de higiene e isolamento também. Mas, assim, o que facilitou muito foi o uso da tecnologia para a discussão de casos e matriciamento. Isso foi um ganho e facilitou a participação de mais atores nas discussões, inclusive a minha participação, né, gente, aqui, da onde que eu tô. Então, foi muito bom nessa parte. É verdade. Ana, a gente sabe que nesse período de isolamento, muita gente acabou usando o álcool como uma válvula de escape para sofrimento. E a sociedade tem tido um movimento romantizador de realmente romantizar o consumo de álcool. Como é que a gente entende, então, alguém como alcoolista? Então, como eu disse anteriormente, a gente não tem uma receita de bolo ou uma régua para a gente medir isso, tá? A necessidade de acompanhamento, ela vai acontecer na medida que o consumo da substância começar a prejudicar a pessoa que faz o uso dela. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que toma cachaça todo dia e consegue se manter funcional. Não acontece nenhum rompimento de laço por causa disso e nem alguma repercussão clínica. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que bebe cerveja em alguma confraternização, por exemplo, mas em um padrão que causa dano à saúde, o que traz muitas repercussões sociais nos dias seguintes. O que delimita é quando a pessoa percebe que a relação com a substância está desequilibrada, prejudicial e que tem trazido repercussões na vida dela. A gente consegue ver vários exemplos, né, no nosso dia a dia, desses dois tipos de pessoas. E aí, Ana, muito foda todo esse papo que a gente teve. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para conversar. Não quero mais, gente. Para. Gente, eu vou precisar sair. Ô, Ana, você já está convidada para o after, hein? Yes! Vamos sim, gente. Com certeza, gente. Então tá bom, eu agradeço vocês por ter aberto esse espaço para eu poder falar. Gostaria de falar mais. Da próxima vez eu quero voltar para falar de mim. A gente está falando hoje, principalmente do CERSAM-AD, porque é muito importante, ele é uma parte muito importante da luta antimanicomial, porque tudo é conquista do SUS. Então, gente, defendam o SUS! Viu? Defendam o SUS. Tá, mas é para voltar no Podcanalista também. Olha só, eu tenho uma proposta ainda melhor. Na próxima vez, que tal a gente brotar aí nos States e fazer esse podcast lá, hein? Convidadíssimas. Acabando esse período louco que a gente está vivendo, vocês estão convidadíssimos para vir aqui tomar um chá comigo. Você ouviu isso, Mi? Nós vamos, convidadas. Obrigada, meninas. Um beijo. A gente te agradece demais, Ana. Tchau. Tchauzinho. E o Podcanalista fica aqui. Vocês conferem o próximo programa na próxima semana.